com a presença dos senhores nesse dia da defesa do Fábio Orlando Aguilar, né? E agradecer também a presença da família do Fábio e de todos que estão aqui assistindo, né? Bom, então vamos à defesa de tese do Fábio. O título, então, Turismo e Turismo de Natureza em Mato Grosso do Sul, proposição de um zoneamento turístico a partir do geossistema. Então, poderíamos começar fazendo, como tradicionalmente fazemos, né? Podemos fazer a fala primeiro do professor Verdon, via videoconferência, e depois a fala da professora Sueli, também, e depois a fala do professor Salinas, e por último, encerrando as arguições, a fala do professor Edivaldo. Ok? Fábio, então você tem de 20 a 30 minutos para fazer uma rápida explanação dessa sua caminhada de tese desses últimos 4 anos. Fique à vontade e aí depois a gente passa à fase das arguições. Fique à vontade. Muito obrigado. 4 anos e 3 meses, para ser mais exato. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao meu orientador, o professor Charley, que por uma fatalidade, né, acabou fraturando aí a sua perna e não pôde estar presente na defesa, na sua primeira defesa de doutorado, né? Então, esse contratempo, assim, ele levará para a vida e eu igualmente levarei para a vida. Após 4 anos e 3 meses não tenho meu orientador à banca. Enfim, fatalidades. No mais, agradeço a todos, aos meus pais, né, que vieram lá no Paraná, aos meus colegas do Laboratório de Geografia Física, a professora Graci, minha coordenadora lá do curso de Turismo da UEMS, o professor Edivaldo, que já foi meu professor aqui no programa, o professor André, também um grande incentivador, o professor Salinas, que também é outro grande incentivador já há tempo, né, falando da defesa, falando do tempo de defesa que estava correndo, né? O professor Sueli Furlan, quem não conheço, mas terei o prazer de conhecer hoje na nossa banca, e o professor Verdun, lá em Porto Alegre, na sua cadeirinha verde, né, que irá acompanhar a apresentação e logo mais fará a sua arguição. Muito obrigado pela presença de todos. De imediato, gostaria de falar um pouco sobre a temática do trabalho, uma breve justificativa, né, do porquê escolher o Mato Grosso do Sul, do porquê trabalhar com turismo, né, e do porquê trabalhar com turismo na geografia. Eu sou bacharel em turismo de formação, né, me formei no ano de 2008 no Paraná, lá na UniOeste. Sou mestre em geografia aqui pelo programa e agora postulante a doutorado, né, no programa daqui da UFGD. Isso tudo, e lá se vão quase 10 anos já de Mato Grosso do Sul, né, de vivência no estado, de discussões com colegas, de aulas aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a qual também já trabalho há um bom tempo. Né. Desse universo, né, surge a inquietação, juntamente com o professor Charley, de fazer uma discussão dentro do Mato Grosso do Sul sobre o que nós, ao longo de alguns anos, viemos discutindo sobre o conceito, né, o segmento de turismo de natureza. Né. Então, de certa maneira, o que eu procuro e procurarei apresentar aos senhores na tarde de hoje é um pouco dos resultados de toda essa caminhada de 4 anos e 3 meses dentro do PPGG. Né. Então, não dá para dizer que parte dessa justificativa se dá pela necessidade de formar um sujeito e um pesquisador dentro da geografia, ao qual eu sou um estranho, entre aspas, do ninho. Outra necessidade é a necessidade de desenvolver um estudo geográfico a partir de uma categoria da geografia, que é a paisagem, né, ao qual eu posso dizer também que há 10 anos eu venho desenvolvendo trabalhos, artigos, estudos junto com alunos e colegas na perspectiva de entender um pouco mais dessa categoria geográfica. Né. Outra necessidade é a necessidade de fortalecer estudos, métodos e procedimentos dentro da atividade turística a partir de uma perspectiva multi-interdisciplinar, né, tendo em vista que o turismo tem as suas fragilidades,
e outras disciplinas sempre são bem-vindas para ajudar a entender as potencialidades, as possibilidades e os problemas ao qual nós enfrentamos também dentro desse campo de estudo científico. E, por fim, um melhor entendimento do objeto de estudos, um melhor entendimento do Mato Grosso do Sul, né? Já me considerando sul-mato-grossense por parte de mãe, que efetivamente é sul-mato-grossense, né? Eu pretendi no trabalho entender um pouco mais do Estado a partir, como eu já disse, de dois elementos importantes na minha vida, né? A geografia e a paisagem e o turismo, que é o campo de estudos ao qual eu atuo. Bom, as hipóteses desse trabalho, elas vão se estruturar dentro de um questionamento que, igualmente, nós fazemos, eu venho fazendo, né, há quase 10 anos, sobre como o Estado se organiza para receber, como o Estado se organiza turisticamente, né? Então, de certa maneira, nós temos algumas premissas, né, que os documentos que norteiam as políticas públicas do Estado orientam, que, de fato, né, as paisagens potenciais e representativas do turismo de natureza do Mato Grosso do Sul são resultantes ou resultados dos geossistemas Serra, Bodoquena e Pantanal. Isso é algo cristalizado já nas políticas públicas do governo estadual, né? Hoje nós podemos dizer que talvez a Rota Norte esteja entrando também nessa discussão, mas efetivamente Serra da Bodoquena e Pantanal são considerados destinos turísticos de natureza do Mato Grosso do Sul. Então a hipótese é entender se de fato apenas essas duas, uma delas, né? Se de fato apenas essas duas unidades de paisagem, né, que eu vou depois falar um pouco mais sobre elas, são importantes, né, a partir dos seus elementos da paisagem para o turismo de natureza. Uma outra hipótese é se existem outros geossistemas e outras paisagens representativas a partir dessa integração entre relevo, vegetação e hidrografia, né, potenciais para um modelo de zoneamento turístico no Mato Grosso do Sul, próprio para o estado do Mato Grosso do Sul. Então existem zoneamentos turísticos em outros estados, existem outras propostas de zoneamento turístico em outros estados, mas não existe efetivamente, não existia até então, uma proposta efetivamente de zoneamento turístico nessa escala, com essa atenção no Mato Grosso do Sul. Então, uma das hipóteses era levantar se existem outros potenciais turísticos no estado, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Os objetivos do trabalho, por sua vez, foram definidos tendo em vista a construção e o entendimento do objeto de estudo, né? Então, o objetivo geral ficou definido como identificar e compreender a organização dos geossistemas, propondo hierarquizá-los e zoneá-los para o turismo de natureza, né? E como objetivos específicos foram definidos como sendo identificar na paisagem natural de Mato Grosso do Sul por meio de trabalhos de campo, como fotografia, pontos GPS e áreas potenciais para o turismo de natureza, por meio de uma caracterização desse geossistema, né? Esse foi um dos desafios que nós vamos discutir mais adiante, se foram ou não foram cumpridos. Propor um zoneamento geográfico das unidades de paisagem para o estado do Mato Grosso do Sul em função da sua potencialidade, né, da sua paisagem para a realização do turismo de natureza. E, por fim, definir cenários possíveis de especialização da paisagem para o turismo de natureza. Então, esses são o conjunto dos objetivos ao qual eu tentei, ao máximo, né, durante os 4 anos e 3 meses de trabalho, me pautar. E pautar as leituras, pautar a construção teórica e metodológica e discutir analiticamente os resultados dentro da tese. O desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento teórico do trabalho vai discutir turismo de natureza, paisagem, planejamento ambiental do turismo, metodologia ou materiais, métodos e procedimentos, como faz parte aí no trabalho impresso, e os resultados e as discussões da tese, além das considerações finais que constam dessa apresentação também, e das referências. Bom, turismo de natureza, que bicho é esse, né? Essa é uma grande discussão que nós
viemos fazendo enquanto laboratório de geografia física nos últimos anos, né? Essa figura não é uma figura minha, mas é uma figura representativa do início das discussões. Por que nós iniciamos a discussão sobre o que é turismo de natureza, né? Bom, o Ramos, ele lá em 2005 faz uma análise preliminar e separa turismo de aventura, ecoturismo e turismo de natureza a partir de algumas características de interesse, tá? Então nós podemos dizer que turismo de aventura, segundo Ramos, vai discutir ambientes remotos, incerteza de riscos da atividade ao qual o praticante estará envolvido, minimização de impactos, resultados e riscos inesperados. Não é o nosso foco. Ecoturismo, segundo Ramos, vai discutir educação ambiental, maior interesse por cultura, paisagem e interpretação ambiental, número reduzido de clientes, minimização de impactos. De alguma maneira, nós começamos a partir daí a entender o que não é turismo de natureza. Tá? Na nossa perspectiva, o turismo de natureza vai se desenvolver dentro de um baixo nível de compromisso, com pouco risco, grande número de pessoas e excursão em meio natural, pouco selvagem e periurbano. O que são a maioria das áreas que nós temos à disposição para o turismo de natureza no Mato Grosso do Sul. Tá? A exceção de algumas unidades de conservação existentes no estado, como o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Várzeas do Taquari, Várzeas do Ivinhema e a área de influência do Parque Nacional de Ilha Grande, né, que cobre toda a parte da região sul, do extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul. Além, obviamente, do Pantanal, que não é uma unidade de conservação no Mato Grosso do Sul, mas é reserva da biosfera e uma área de interesse ambiental. Bom, a partir daí nós fizemos algumas proposições, né? Algumas proposições de figuras, né? Essa é uma das figuras. Eu peço desculpas pela má resolução, não está com uma boa resolução, mas essa figura já começa a identificar. Nós começamos nessa figura a identificar alguns aspectos do turismo de natureza que o separam do ecoturismo, né? E aí nós vamos buscar referenciais que justificam essa separação, né? No conjunto de referenciais da tese, nós vamos ter autores espanhóis, autores australianos, autores ingleses, autores brasileiros que, como o Ramos, fazem essa diferenciação, né? Não apenas numa questão de tradução, mas numa questão efetiva, né? E isso eu tentei, ao longo da construção do capítulo 1, deixar claro aos senhores. Essa figura é uma figura adaptada do John Swarbrick, né? Onde ele faz essa diferença entre turistas verdes e não verdes. E ele discute, a partir do turista não verde, o que seria, na nossa concepção, a base da discussão sobre o que é turismo de natureza. A figura está na tese, e desculpem, quem depois tiver interesse, a gente pode apresentar a figura impressa. A partir da discussão da figura anterior, nós partimos para uma diferenciação de fatos, né? Então nós tentamos, em conjunto e mais tarde, o pesquisador, né, eu tentei sozinho discutir isso, fazer com que isso virasse uma base estrutural para as discussões da tese no que diz respeito ao turismo de natureza, e surge essa figura, né, que coloca em oposição turismo de natureza e ecoturismo a partir de algumas características e principalmente a partir das características geossistêmicas, né? Então pode-se dizer que a partir dessa figura inicia-se toda a discussão, a construção teórica e metodológica da tese de doutorado que os senhores têm em mãos. Bom, essas imagens também constam da tese. Essas imagens são imagens que foram feitas, né, foram cristalizadas aí a partir da técnica da fotografia durante todo o percurso do trabalho de campo. O que essas imagens efetivamente tentam demonstrar? Elas tentam demonstrar integração, níveis de integração a partir da observação de campo, né? Então eu tenho um conjunto de imagens que, no meu entendimento, né, e no entendimento de alguns autores, como Cavalcante, né, como o próprio Sochava, né, há um nível de integração que pode ser visualizado numa determinada escala. Essa é uma das escalas de trabalho que foram utilizadas, a escala de trabalho de campo,
Em trabalho de campo a gente pôde observar, nesse caso, a paisagem integrada a partir de uma perspectiva da vegetação. Né? Mais adiante, a gente pode identificar níveis de integração da paisagem a partir da hidrografia. Né? E mais adiante, nós podemos identificar níveis de integração da paisagem a partir do relevo. Né? Então, nós temos imagens no Pantanal, nós temos imagens de Aquidauana aí presentes, nós temos imagens lá do extremo norte, Sonora, Pedro Gomes, né? E mais adiante eu vou mostrar a vocês qual foi o percurso, quais as rotas, né, foram cumpridas para que nós chegássemos nesse resultado. Eu adianto ele um pouco no primeiro capítulo, para que não fique confuso durante a leitura. Tá? Espero que os senhores tenham entendido. Bom, outro aspecto importante nesse sentido, né, e aí é textual, nesse caso será abordado como elemento a paisagem, perdão, será abordado como elemento decisivo da função para o turismo de natureza e como elemento central da motivação subjetiva de cada turista, que pretende se deslocar a destinos turísticos de natureza e, por fim, as características geossistêmicas dessa paisagem. Finalmente, se entende que a ocorrência do turismo de natureza se dá a partir dos seguintes elementos: motivação, características dos geossistemas, construção social do conceito de natureza e, por fim, as características de beleza cênica da paisagem. É um pouco do que foi discutido no capítulo 1. Adiante, né, nós vamos para uma discussão de paisagem. Né? Eu, sem dúvida, posso afirmar que essa é a discussão mais complexa, né, que eu tentei, conjuntamente ao orientador, estabelecer dentro da tese. Né? E eu inicio, igualmente como no capítulo 1, com uma figura que não me pertence, né? Que é uma figura do professor Dante Reis Júnior, né? Onde ele vai discutir o conceito de, a construção do conceito de paisagem a partir de duas escolas, a escola oriental e a escola ocidental. Né? E claramente na tese, eu imagino que deva ter ficado claro, a opção pelo referencial bibliográfico é oriental. Né? Então, praticamente todo o referencial bibliográfico, à exceção de alguns autores brasileiros, né, e outros autores de outras nacionalidades, a tese toda se estrutura dentro do que nós chamamos de ciência da paisagem, principalmente com autores soviéticos. Né? Boa parte deles soviéticos ou então que derivam dessa escola da paisagem soviética. Então, nesse sentido, o que nós estamos querendo discutir é como a paisagem é alçada a uma discussão geossistêmica. Né? Como a paisagem é um elemento representativo da discussão geossistêmica, principalmente em Xochava. Tá? E aí nós precisamos dizer e deixar claro que há todo um entendimento, né, entre a escola alemã da paisagem, principalmente lá com Humboldt, Richter, né, que mais tarde vai derivar nos estudos, vai se aproximar dos estudos de Xochava, vai se aproximar dos estudos de paisagem e mais tarde vai elaborar lá na década de 60 a sua teoria, a teoria geossistêmica. Tá? Então, de certa maneira, a nossa linha do tempo efetivamente começa na década de 60 com as discussões geossistêmicas de Xochava e de toda uma escola russa da paisagem, que mais tarde vai derivar em Monteiro, vai derivar de alguma maneira vai rebater no professor Absaber, vai rebater no professor Cristofoletti e vai rebater em outros autores de língua hispânica principalmente. Essa figura ela é quase que uma a tentativa de uma síntese, né? Uma tentativa muito humilde de uma síntese, né, dos autores que discutem a paisagem, né, em alguns períodos. Tá? Então, nessa figura estão aí alguns autores, como eu disse, de origem soviética, outros de origem norte-americana. A ideia era discutir uma linha do tempo da escola da paisagem. Né? Aguardaria as considerações para saber se fui ou não fui feliz em relação ao que está posto. Né? Então, essa é uma figura síntese sobre as escolas de paisagem
a partir das leituras que foram realizadas, né? Então, a tentativa de sistematizar as leituras que foram feitas. Bom, nós vamos cair nesse quadro, que é um quadro do Sochava, né? Um quadro que foi adaptado para deixar claro que ele é o foco, né? O que é foco nessa tese. Então, a ideia dos níveis, né, do Sochava, do nível planetário, regional e local, né? E dos táxons hierárquicos, né, dos geossistemas, segundo a literatura soviética, principalmente a literatura do Sochava, né? Então, a setinha está ali indicando qual é o foco da tese, né? Então, o foco da tese é discutir, e é dessa maneira que os geossistemas serão demonstrados a partir de unidades, né? Que, em nível local, ele vai chamar de unidades morfológicas da Landschaft, né? Unidades morfológicas da paisagem, tá? Ou paisagens físico-geográficas ou unidades de paisagem, tá? Então, nós vamos ficar nesses dois níveis taxonômicos a partir da proposta de Sochava. Bom, a partir da definição de unidades de paisagem como categoria de análise, da teoria geossistêmica como método e ainda do enfoque genético e evolutivo como determinante para a delimitação das unidades de paisagem, passa-se a discussão do zoneamento dessas unidades para fins de definição e especialização de lugares para o turismo de natureza no Estado, né? Antes disso, eu igualmente fiz a proposição de um capítulo que fosse um capítulo intermediário entre os dois primeiros, que eu considero muito importantes, e o capítulo do materiais, métodos e procedimentos, onde, entre outros aspectos, se discute a ideia de planejamento ambiental. Bom, o intuito desse capítulo é articular o texto, né, ou no texto, aspectos jurídicos e históricos de uma organização prévia do Mato Grosso do Sul, né? Então, alguns quadros eu tentei elaborar para demonstrar como que essa organização se dá e de que maneira documentos são construídos e consideram ou desconsideram elementos da paisagem, tendo em vista uma finalidade econômica, né? Então, eu vou mostrar alguns a vocês mais adiante. Esse quadro é um quadro da professora Roseli, né? Onde identifica alguns tipos de zoneamento existentes, mais para nível de curiosidade, né, do ponto de vista do que está proposto. O zoneamento turístico é um zoneamento não previsto na legislação brasileira, né? Então, não há base jurídica para se propor zoneamento turístico, né? Então, de alguma forma, a tese ela nada mais é do que uma proposição, né? Quem sabe o Mato Grosso do Sul possa utilizar-se desse documento para fins jurídicos, né, futuramente. É uma pretensão apenas. Bom, quanto ao planejamento ambiental, nós temos um conjunto de autores que vão fazer essa discussão. Entre eles, a professora Roseli, né, que é uma das autoras que são citadas como referência na tese. Tá? Alguns referenciais do zoneamento do Brasil. Nós temos a professora Berta Becker, o professor Egler, né, outros autores que praticamente iniciam essa discussão no âmbito jurídico institucional, né, que vão fortalecer o arcabouço jurídico brasileiro para fins de zoneamento ambiental. Esse quadro é um quadro também provocativo, né, do ponto de vista que alguns documentos são citados nesse texto incluso, né, que são documentos como o macrozoneamento geoambiental, que é um documento extremamente importante e que já vislumbrava em algumas unidades de paisagem que foram nessa tese delimitadas a atividade turística como atividade de importância. Né? Então, o macrozoneamento geoambiental de 1989, ele deixa claro que o turismo é uma atividade importante no Pantanal, é uma atividade importante na Serra Bodoquena, é uma atividade importante na zona do Sucuriú-Aporé, é uma atividade importante no Rio Paraná. Tá? Então, de certa maneira, ele deixa timidamente, né, transpassar, ele deixa no ar a ideia de que também o turismo pode se aproveitar da paisagem do ponto de vista de desenvolvimento local, econômico, enfim. E aí nós vamos ver, de 86 a 89 nós temos um aumento, né, dessas unidades
que não são chamadas unidades de paisagem, que são chamados de regiões ou micro-regiões dentro do estado. E mais tarde nós vamos ter um documento que é um dos mais recentes, as Regiões de Planejamento do Mato Grosso do Sul. Algumas unidades, elas são incorporadas num segundo momento de 86 para 89 e outras incorporadas de 89 para 2015. Outras simplesmente desaparecem, né? De alguma forma, as regiões vão sendo repensadas a cada documento que é publicado no âmbito da organização estadual. Então, era só a nível de entendimento também. Bom, os interesses turísticos competem com atividades tradicionais, agricultura, etc., onde os interesses econômicos associados ao imobiliário competem com a conservação ambiental, onde o turismo de massas compete com a manutenção dos valores culturais das populações indígenas, por exemplo, onde as obras de infraestrutura competem com valores paisagísticos naturais, onde os esportes radicais competem com as práticas balneares, onde as atividades industriais competem com o turismo de natureza. Então essa é uma citação do Dias, de 2009, e ele, de certa maneira, tenta sintetizar em que nível o turismo vai competir com outras atividades econômicas na paisagem e no território a partir do seu surgimento. Esse é um outro mapa, esse é um mapa inédito, eu preciso dizer. Na verdade, ele foi uma sistematização de informação, né? E aí o apoio técnico foi fundamental para chegar. Né? Esse mapa ele tem um grau de similaridade bem interessante com algumas unidades de paisagem que foram propostas no trabalho. Tá? Se nós pegarmos a unidade de paisagem em Iguatemi, ela é quase verossimilhante em relação ao seu contorno municipal que está posto nesse mapa. Tá? Então esse mapa é um mapa da atual política do governo do estado, que está em construção, né, que discute a competitividade entre municípios. Né? Nós não estamos discutindo competitividade na tese, mas o mapa, para fins de esclarecimento, né, do que se está propondo, ele surge como algo bem interessante. Se nós observarmos a cor azul, é a cor onde os municípios têm o maior nível de importância dentro do estado. Então, a unidade de paisagem Pantanal, quase toda ela, né, com alguns ajustes que foram feitos na cartografia, ela se insere como um município importante. Bonito, dentro da unidade de paisagem Serra da Bodoquena, se insere como um município importante. Três Lagoas e Dourados se inserem como municípios importantes, não por sua paisagem, mas pela sua infraestrutura. Tá? Como nós, igualmente, não discutimos infraestrutura, né, esse mapa ele serve apenas, eu repito, para fins de comparação, tendo em vista que boa parte dos municípios brancos que não enviaram as informações para o governo do estado, não se entendem como municípios turísticos, não entendem que no seu território existem características de paisagem ou culturais, e eu preciso deixar isso entre aspas, que podem ser pensadas como potenciais atrativos turísticos no futuro. Então eles não respondem o questionário. E a unidade de paisagem em Iguatemi, ela é fantástica nesse sentido. É uma das unidades de paisagem onde a pecuária e a agricultura praticamente está consolidada do ponto de vista da paisagem. Tá? Então, isso dificulta, a partir do imaginário de gestores, do imaginário da própria população local, isso é uma hipótese, tá? Entender-se como município turístico, né? Como lugar turístico ou como paisagem turística. Bom, exposto a partir da definição dos unidades de paisagem como elemento representativo dos geossistemas, procedeu-se a definição técnica da potencialidade turística. Para isso, utilizou-se a definição do Ministério do Turismo do que seriam atividades, modalidades e ambientes de prática. Dessa forma, os ambientes de ar, terra e água são resultados da integração dos atributos do geossistema previamente definidos, como relevo, vegetação e hidrografia. Com isso, acredita-se que cada unidade de paisagem determine as modalidades e atividades do turismo de natureza no seu interior. Tá? Esse é o mapa final, que os senhores têm à mão, né? E
poderão observar a proposta que foi feita ao final, a proposição final. Bom, entramos na metodologia, né, materiais, métodos e procedimentos. Essa metodologia é baseada em estudos do professor Carlos Augusto Monteiro, professor Morelli, Santos e Silva e também em Suchava, principalmente em Suchava. Tá? Então a proposta foi seguir esse esquema, né, esse roteiro que está no quadro, tá, para que ao final a gente pudesse alcançar a proposição central da tese, que é o zoneamento. Durante materiais método, né, o percurso metodológico, nós tivemos muitos trabalhos de campo. Né? Eu não sei se eu detalhei isso durante a construção da tese, né? Eu fui um pouco reticente em deixar isso, né? Mas foram mais de 20 trabalhos de campo, um banco de dados de mais de 20 mil fotografias e alguns milhares de quilômetros percorridos pelo estado. E isso está bem pontuado, né, a partir das amostras de lugares, né, de GPS que foram feitas durante o percurso. Se nós olharmos atentamente ao mapa, vamos perceber que a metodologia consistiu igualmente no percurso a partir de estradas, né, rodovias e estradas. Alguns percursos vicinais foram necessários para que nós, dentro da escala proposta do trabalho, atingíssemos aquilo que foi proposto como objetivo. Mas esse mapa ele é definidor de todo o percurso das rotas que foram realizadas. Essa outra figura, que é uma figura também própria, né, ela também faz uma síntese, né, e essa figura faz parte dos mapas, né, de todos os mapas que foram apresentados, onde tenta situar, né, o leitor a partir de como foram feitas as integrações, né, de relevo, vegetação e hidrografia para fins da discussão do zoneamento. Né? Então, essa figura consta nos mapas que foram apresentados. Essa outra figura também é uma figura que muita gente vai dizer, tá bom, mas de onde você tirou 15%? Bom, os trabalhos de campo, as imagens, as análises de laboratório, as análises de gabinete. Obviamente, para cada mapa nós temos aí mais ou menos 30 figuras como essa. Para que nós pudéssemos, ao final, equilibrar, a partir da análise de campo, né, como que nós diríamos que na Serra da Bodoquena o relevo influencia em 35%, as formas de relevo, em 35% a construção da paisagem, né, ou a construção do geossistema, né, da unidade de paisagem Serra da Bodoquena, perdão. Enfim, para todos os mapas, igualmente, nós temos figuras que remetem a essa análise. Uma outra figura que também é própria é a figura da potencialidade em si. Como é que nós definimos a potencialidade? Muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. E vocês perceberão, os senhores perceberão que em alguns artigos, em alguns mapas, nós não temos algum índice de potencialidade. Serra da Bodoquena não tem alta, tem muito alta, média, baixa e muito baixa. Tá? Nós estamos considerando, a partir das análises, que a Serra da Bodoquena está estruturada num geossistema, as paisagens estruturam a partir de um geossistema de extremamente importante taxonomicamente falando. Tá? Então, nós consideramos e não negligenciamos que a Serra da Bodoquena possui elementos característicos da paisagem importantes, assim como o Pantanal, mas que ainda assim existem problemas, né? E esses problemas foram colocados na análise e foram, obviamente, alimentaram, obviamente, o software que nos deu o nível de potencialidade e os mapas que estão aí à frente. Então, essa é uma das figuras que eu citei, né? A figura que nós temos toda a síntese da integração que foi realizada, para que nós chegássemos nesse produto, né? Nesse produto cartográfico, que é representativo e foi de forma
a exemplificar o processo metodológico, foi colocado à disposição na tese, dentro do capítulo 4, dentro de materiais, métodos e procedimentos. No final, cada unidade de paisagem, são 9 no total, passou por todo aquele processo, toda aquela etapa de análise de campo, de análise documental, de análise de laboratório, de gabinete, para chegar nesse material com algumas imagens representativas, né, dos elementos ao qual a gente está se referindo, né, em cada uma das unidades. Bom, todas as unidades de paisagem terão os resultados obtidos do uso dessa metodologia para definição da potencialidade discutida no capítulo 5. Destaque-se que a análise se deteve na análise da paisagem como um recurso para o turismo de natureza, não considerando dessa forma a estruturação de destinos turísticos, políticas de turismo, índices de competitividade de destinos, infraestrutura e etc. Nós estamos falando da paisagem como dos geossistemas e da paisagem como um recurso. Bom, em resultados e discussões, né, nós chegamos, a partir de toda a integração dos dados de unidade de paisagem, a esse produto, né, que é considerado o mapa das paisagens do Mato Grosso do Sul. Né. Então, desse mapa deriva toda a discussão que se segue a partir do capítulo das análises, do capítulo 5. Eu, como disse no início, peço desculpas, não consegui colocar na tela todas as unidades de paisagem, mas nós temos unidades de paisagem que são representativas da discussão que fora feita a partir do mapa das paisagens, por exemplo, como a unidade de paisagem Sucuriú-Aporé, né? É uma unidade de paisagem que o governo do estado do Mato Grosso do Sul absolutamente discute como unidade potencial para o turismo de natureza, né? Então o nosso desafio foi, o desafio meu do orientador ao final, demonstrar que, ainda que questionável por parte de gestores, de planejadores, né, nós temos 9 unidades de paisagem no Mato Grosso do Sul e as 9 unidades de paisagem representam, em alguma medida, o potencial turístico que o Mato Grosso, para o turismo de natureza que o Mato Grosso do Sul, no entendimento desse pesquisador que nos fala e no entendimento da bibliografia, do referencial bibliográfico e a partir da metodologia que foi proposta. Então, de certa maneira, e já encaminhando a discussão para o final, acredito acertadamente que a hipótese foi comprovada no que se relaciona com a questão da ampliação da oferta de recursos da paisagem para o turismo de natureza, para além da Serra da Bodoquena e Pantanal. Está comprovada a tese no processo de análise e espacialização proposto no capítulo 5. Desse modo, convém apontar para a análise dos objetivos estabelecidos, consciente de que é válida a proposta de estudo do turismo como modelo de desenvolvimento, tendo em vista a identificação e espacialização dos geossistemas e das paisagens para o turismo de natureza. Eu gostaria de, rapidamente, deixar claro que esse mapa, e é o mapa final, né, ele me dá essa certeza, ao menos como pesquisador, como bacharel em turismo e como agora postulante a doutorado, ao título de doutor. Esse mapa é, sem dúvidas, o produto mais significativo dessa tese, do ponto de vista de análise, né? É um mapa onde o turismo de natureza ele está colocado, e aí toda a construção teórica, metodológica precisa vir à tona para entender, para compreender, né? Na apresentação de 15, 20 minutos não é possível fazê-los entender toda essa construção. Mas esse mapa é fundamental para entender o processo da construção do zoneamento do turismo de natureza no nosso entendimento, né? No entendimento meu e do orientador em relação ao Mato Grosso do Sul. Bom, quanto ao objetivo geral,
em relação ao cumprimento, né, acredito estar claro que o teor da sua proposição for atendido integralmente. É nisso que acreditamos. Quanto aos objetivos específicos, cabe discutir à luz dos resultados obtidos, né? Foram identificados na paisagem do Mato Grosso do Sul, com trabalho de campo, fotografia, GPS, áreas potenciais com turismo de natureza, por meio da caracterização dos geossistemas. Isso eu tentei deixar claro em toda a exposição até o momento. O objetivo específico do zoneamento das unidades de paisagem do Mato Grosso do Sul, em função da sua potencialidade, foi sem dúvida o mais complexo. Análise documental, trabalhos de campo e mais a tese tentativa de estabelecer relações homogêneas entre os geossistemas. As paisagens caracterizadas pelas classes de relevo, vegetação e hidrografia, ou seja, integrados para a finalidade a qual se direcionou esse estudo, o turismo de natureza. Desse modo, os trabalhos de campo, entre outros aspectos, buscaram delimitar os geossistemas e, posteriormente, elaborar materiais primários, como os que estão demonstrados no capítulo 5, e que tendem a auxiliar na validação desse objetivo. Consequentemente, em alguns momentos, foi primordial ir a campo em lugares com pouco ou nenhuma acessibilidade. Vou citar aí Japorã, vou citar aqui Dauana, né, lá nos seus caminhos tortuosos para o Pantanal de Aquidauana, né, que também foram visitados. Bom, em face aos objetivos específicos anteriores, justifico-se a proposição de definir cenários possíveis de especialização da paisagem, que é o mapa que eu demonstrei agora há pouco. Para o turismo de natureza, tendo em vista esse mapa das paisagens e das modalidades que foram apresentadas, tanto para ar, terra e água. Não está clara dele a possibilidade de elaborar uma proposição aprofundada desses cenários em outras escalas, mas sim a especialização do mapa. Sugere-se que outros estudos possam delinear de forma detalhada esse objetivo, utilizando-se, obviamente, uma outra escala para análise. Assim sendo, destaque-se a proposição de novos estudos em virtude da proposta de pesquisa apresentada. E, rapidamente, e aí encerro, professor André e demais membros da banca, gostaria muito de agradecer a todos vocês que vieram, que estão aqui, né, que se fazem presente, aos professores da banca. Em especial, gostaria de agradecer aos meus pais, a minha esposa, Patrícia, e os meus filhos, né, que estão em Foz do Iguaçu, mas que eu levo guardadinho na memória. O meu orientador pela confiança, né, e lamento por não poder estar presente nesse momento, né, que seria a sua consagração do ponto de vista da orientação. A banca, ou não, a banca por sua disponibilidade em avaliar os resultados da presente pesquisa, ao programa de pós-graduação em Geografia, ao FGD de maneira geral, aos amigos da UEMS pela disponibilidade de trabalho e desenvolvimento dos conceitos dessa pesquisa, né, a parceria, a CAPES e a Fundec pelo aporte financeiro que foi fundamental para que trabalhos de campo, para que outras, a impressão desses mapas, né, entre outras questões pudesse ser realizadas. Mas eu agradeço muito pela audição, agradeço muito por poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Muito obrigado.